Podes crer, tenho o imenso prazer de apresentar a todos vocês o meu novo podcast. O meu nome é Edria Bernardes, eu sou Head de Marketing, tenho uma agência de marketing digital e branding e esse produto foi criado para atender empreendedores, empresários, profissionais liberais, para eles se comunicarem de um modo divertido e espontâneo. E o nome já fala, né? Pod de podcast. X é uma brincadeira, eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro e é uma homenagem aos cariocas. E CRE é uma sigla que significa Conexões Reais e Estratégia. E junto aqui comigo está uma pessoa muito especial, que é a Cristiane Bertucci Nicoletti, psicóloga. Ela atua há 25 anos e é especialista em Gestalt, terapeuta, professora e supervisora. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada, Edria, poder estar aqui com você nesse momento de Podes Crer. Que delícia. Podes crer. Poder participar disso tudo nessa parceria tão grande que vai ser um sucesso, com certeza. Muito gostoso. Eu agradeço imensamente que você aceitou estar junto comigo nessa jornada. Mas, como todo início de jornada, eu tenho uma tradição, que é acompanhar comigo o Salmo 91. Então, eu te peço licença para eu ler aqui 2 versos, bem rapidinho, do Salmo 91, ok? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, versos 10 e 11. Maravilhoso. Pronto, estamos blindadas para começar esta nossa jornada. Exatamente. Mas, Cris, hoje o nosso tema é sobre mente empreendedora, saúde mental no mundo dos negócios. Vamos começar explicando o que é saúde mental. Bom, a saúde mental hoje tem sido muito discutida no nosso meio, né? Dentro das instituições, empresas e tudo mais, por conta de ser hoje o nosso bem maior. Hoje, sem saúde mental, a gente não chega a lugar nenhum, né? Então, o que significa saúde mental? É um bem-estar físico, psicológico, emocional, onde a pessoa consegue lidar com todas as condições do dia a dia, trabalho, família, amigos, relações interpessoais, né? E que, na verdade, não significa ausência de transtornos mentais ou de doenças, mas sim a capacidade que a pessoa tem de lidar, inclusive, com o estresse, angústias, ansiedades e dificuldades do dia a dia. Pegando esse gancho que você falou do estresse, como que a gente consegue avaliar ou até medir essa transição, né, de uma saúde mental bacana, equilibrada, no controle de estresse, e quando é que esse estresse começa a passar para o burnout? Sim. Quando a gente fala da saúde mental e do estresse no dia a dia, são questões passageiras, né? É como a pessoa lida com aquilo momentaneamente. Então, estresse todo mundo passa em algum momento do dia, em algum momento da semana, e ele é pontual. Então, ele vai ser resolvido e aquilo vai se diluindo no decorrer do dia e as coisas voltam ao normal. Quando a gente fala do burnout, a gente vai estar falando de algo que não passa, que não se dilui, que não se modifica, que fica pesado, cansativo, estressante e que vai sendo carregado por um bom tempo, e isso vai paralisando o que a gente chama de atividades diárias da pessoa. Então, ela começa a não querer mais estar trabalhando, levantar para estar naquele lugar é muito difícil. Então, o burnout ele tem uma continuidade. Não é a simples resolução de um problema e que aquilo se dilui. Não é um pico de nervosismo, de raiva e que passa. Não, ele se prolonga por muitos dias e meses até. Então, o estresse pode se evoluir para um burnout? Pode. O que pode fazer com que isso ocorra? Uma continuidade desse estresse, situações mal resolvidas, processos pendentes ou de muita pressão, aonde aquilo não vai sendo sanado no decorrer do dia a dia, vai se acumulando e aí vai entrando no processo burnout. E o que os empreendedores, né, colaboradores que trabalham com esses empreendedores, com esses profissionais liberais,
Essas pessoas passam por desafios, obstáculos, relacionamentos interpessoais no dia a dia, na sua comunicação, no trabalho, sendo presencial, sendo online. O que essas pessoas podem fazer para prevenir que o estresse vire algo maior na vida delas, até derivando por um futuro burnout? Isso é muito importante e hoje uma grande parte das empresas, dos locais de trabalho tem se preocupado muito com isso, com a questão da saúde mental. Por quê? Porque a saúde mental bem trabalhada, eu vou ter um colaborador que funciona. Né? Produtividade. Então, o que acontece? A partir do momento que eu olho para esse colaborador e esse colaborador aprende o que é um processo de burnout, por exemplo, eles vão ficar atentos aos sinais. Então, o que a gente fala que seriam os sinais? Uma despersonalização. A pessoa deixa de ser quem ela é. Então, uma pessoa que sempre chega rindo, brincando, ela chega quieta, ou muito mal-humorada, ou a mesa dela vira uma bagunça e antes não era, né? Então, você começa a ver sinais que normalmente eles não são apresentados. Eu começo a faltar, eu começo a chegar atrasado, eu passo a ter problemas físicos, realmente. Uhum. Então, começa a ter dor de cabeça excessiva, dor de estômago excessivo, o corpo começa a gritar todos aqueles sinais que são apresentados emocionalmente. Então, esses sinais começam a ficar muito claros e, principalmente, a vontade de não estar naquele lugar. E me fala uma coisa, dentro desse contexto, o que essas empresas, empreendedores e as pessoas que trabalham, né? Não estou falando de grandes empresas que têm um departamento de RH fortíssimo, eu estou falando aí, de repente, de uma pequena ou média empresa. O que essas pessoas podem fazer, tanto colaborador quanto líder e empreendedor, para criar ações para que esse ambiente melhore? Porque o que eu tenho percebido, e nesses anos todos, né, trabalhando com marketing, visitando empresas, é que a falta do alinhamento de processos, exato, a falta de cultura organizacional na empresa, junto aos colaboradores, a ausência, né, da disciplina, gera um ambiente que não favorece a saúde mental. Sim. Porque todos esses altos e baixos, né, falta de processos, falta de cultura organizacional e falta de disciplina, acaba deixando o colaborador improdutivo, porque ele não está organizado, para cumprir determinada ação. E aí vem o líder e cobra que isso seja feito. Mas o próprio líder também não serviu esse colaborador, né, de processos e informações para que aquilo ocorra do modo correto, para que exista mais resultado, né, nas empresas. E resultado é a bola da vez, todo mundo quer. Exato. O colaborador quer apresentar resultado e o empresário, o profissional liberal, quer colher esse resultado do time. O que pode ser feito para esse ambiente ser melhorado? Isso é muito legal. A falta de processos, essa falta de organização é o que gera, na verdade, a exaustão emocional no nosso colaborador. Dentro de um processo de exaustão emocional, ele não funciona. Uhum. Então, ele deixa de ser produtivo. Qual é a busca de excelência? Produção. Números, né? E aí, nesse processo de busca de números, é onde vem a cobrança excessiva, os prazos cada vez mais curtos, os resultados cada vez mais perfeitos e as brigas, inclusive, né, dos próprios profissionais, um para ocupar o lugar do outro, nos processos que têm propensão de subir de cargo e tudo mais, né? Então, o que as empresas precisam fazer? Primeira coisa, autoconhecimento, uma autorreflexão de que cargo que cada um ocupa. Cargos e funções determinados, específicos. Exatamente. Então, assim, qual é o meu papel, até onde eu posso ir, qual é a minha obrigação, né? E qual é o meu limite. Então, esse autoconhecimento é muito importante. Através do autoconhecimento, eu vou estabelecer o limite. Então, até que momento eu posso entregar isso? Né? Você tem que entregar amanhã. Né? Dentro do meu processo, dentro do meu limite, se isso está muito bem determinado e conhecido, eu consigo te falar se eu consigo te entregar ou não. Né? O não também é bem-vindo dentro das empresas, né? Sim, sim. E muitas vezes muito mais, talvez, do que o sim. Né? Porque o sim, ele vai fluir.
naturalmente, ele vai acontecer. O não, quando ele vem, é porque eu preciso pensar. De repente, a demanda que é colocada, ela precisa ser muito bem avaliada e estudada para ver se eu vou conseguir, porque eu não posso passar o dia todo trabalhando, a noite inteira me programando para poder te entregar aquilo e no outro dia fazer essa entrega e ainda continuar trabalhando. Se isso for uma vez, ok. Mas isso, se for algo recorrente, eu vou cair no estresse, que eu vou cair no burnout. E a tecnologia ajuda bastante, né? Muito. Para alinhamento de processos, ferramentas com tecnologia, não para trocar o humano pelo robô, não é essa a questão. Mas se o humano souber usar a tecnologia, favorece bastante na construção do tempo, na otimização desse tempo, para gerar mais resultados. Sim, a tecnologia vai me trazer uma gestão eficaz desse tempo. Eu vou conseguir entender o quanto que eu vou precisar para te fazer essa entrega. Então, a tecnologia é fantástica. E, mesmo assim, eu preciso ter a comunicação aberta. Porque dentro da comunicação aberta, eu vou dizer se eu consigo ou não. Se é possível ou não. Outra curiosidade que eu quero saber de você, Cris, que acontece muito também na minha vivência, conversando nas empresas, fazendo reuniões, muitas vezes é solicitada uma reunião. Pelo líder, pelo gestor. Sim. E aí, a pauta da reunião é fomentar ideias para nascer um produto novo ou para remodelar alguma ação que precisa dentro das empresas, no mundo dos negócios, do marketing, do branding. Mas aí eu percebo que, muitas vezes, o líder ele monopoliza a conversa de uma maneira que os outros presentes ficam retraídos. Sim. Em falar, em se comunicar, em expor novas ideias, expor novas situações, ao passo que a reunião, a pauta era justamente essa. É uma ironia, né? Sim. E aí, quando eu vou a uma reunião como essa, eu saio de lá pensando, o objetivo da reunião não foi concluído? O que fazer? O que você diria aos colaboradores que estão nos ouvindo, nos assistindo agora? Como eles podem se comportar de uma maneira gentil e elegante, porque o líder é autoridade, ele não pode ser desrespeitado? Como se comportar numa situação como essa? Participar de uma reunião dessa é muito desafiador, né? Até pela posição que dependendo, a pessoa ocupa dentro daquele processo da reunião. Então, o que nós precisamos colocar? Primeira coisa, eu preciso sempre ser muito respeitoso com aquele movimento que está acontecendo. Então, o respeito vai me trazer uma paciência que vai me fazer ouvir e vai fazer com que aquela pessoa tenha exata sensação da hora que ela pode falar. E que esse chefe que está tão dentro desse espaço... Impetuoso, não se sinta invadido ou... não diria julgado, mas invadido mesmo, né? Então, você está querendo me passar para trás ou está querendo se sobrepor à minha situação. Então, essa questão do respeitoso é muito legal. Escolher os momentos certos para poder falar, que é a questão da paciência. Então, aquele momento que ele deixar um espacinho, eu consegui me colocar. É importante se colocar, porque afinal de contas, se o colaborador foi chamado para a reunião, muitos estudam, novas possibilidades, se preparam, levam documentos, e aí chega lá e não consegue expor a ideia e sai da reunião sem o objetivo concluído. E geralmente esse colaborador ele já entende que esse líder dele funciona dessa forma. Então, já se prepare com perguntas inteligentes, aonde ele realmente consiga se colocar sem passar por cima do líder, para que ele não se sinta invadido de nenhuma Inteligência forma. Emocional nessa hora, então. Inteligência emocional. Inteligência Jogo emocional de cintura. Para lidar com líderes que monopolizam reuniões. Exato. Essa é a dica. Exato. Ser assertivo. Talvez seja a principal delas. Porque, às vezes, nessa ansiedade do querer falar ou do querer brecar o outro, porque ele está falando demais, eu me empolgo e aí não consigo, eu fico prolixo. Então, o ser assertivo, se eu elaboro perguntas inteligentes e me torno assertivo, eu vou conseguir me colocar.
Então, não é ficar em silêncio ou ter medo de se colocar porque eu vou ser penalizado ou julgado. Não, eu preciso me colocar. Porque se eu fui chamado, eu sou importante nesse contexto. Você falou uma palavra agora, medo. Existem duas Édrias, né, perante a esse mundo corporativo, trabalhando também a saúde mental. Há tempos atrás, tinha a Édria que eu falava comigo mesma. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Exatamente. Vai lá e faz. Só que agora, com a maturidade, né, o tempo foi passando, eu mudei de opinião, eu acredito que eu evoluí a minha opinião. Agora, eu diria assim, tá com medo? Vai com preparo. Perfeito. Vai com preparo. Que é isso? Prepare-se para enfrentar o medo, porque o medo nada mais é do que você já sabe que vai ter um desafio que você vai enfrentar, um obstáculo que você vai ter que passar, só que você precisa estar preparada. Exato. Né? Então, vai com medo mesmo, ficou para trás. Agora, vai com medo, vai preparada para enfrentar esse medo. Porque no vai com medo mesmo, você vai impetuosa também. E aí, muitas vezes, porque aí eu preciso enfrentar. O que é o medo? O medo é uma descarga de adrenalina no corpo. Se é uma descarga de adrenalina, eu preciso me defender. Então, na descarga de adrenalina, eu fujo do cachorro, eu ergo um negócio muito pesado, né? Eu me coloco frente ao perigo. Exatamente, eu dou um jeito no perigo. Então, quando eu me preparo para isso que eu já sei que pode ser difícil e complicado, é muito isso. Então, eu vou com paciência, eu respiro, eu observo, eu faço uma captação do que está sendo colocado, eu vejo o momento certo de falar, eu vou trazer as perguntas inteligentes e assertivas, eu vou me posicionar corporalmente de uma forma adequada e não invasiva e impetuosa. Né? Então, eu vou fazer todo um movimento que vai ser a meu favor e não contra. Então, vamos recapitular aqui, ó, para fluir uma boa reunião. Quais são os requisitos básicos que uma pessoa tem que ir preparada? Respeito, paciência, assertividade, perguntas inteligentes e postura adequada. Maravilha, Cris. Muito bom. Agora eu queria saber de você em relação ao controle. Ansiedade, todo mundo tem um pouquinho, né? A gente vive essa frase, minha vida é tão corrida, você ouve cada vez mais e de mais pessoas. Sim. Né? Então, assim, a ansiedade faz parte desse universo do mundo corporativo. Ansiedade, depressão, estresse, burnout. Eu sei que você também é apaixonada por exercício físico. Sim. Também é viciada em endorfina, como eu. Sim. A atividade física colabora, né? Esse autocuidado, essa autoconsciência de cuidar da saúde, ajuda tudo isso também, né? Controle dessas emoções. Muito. Hoje, inclusive, artigo científico, quanto mais atividade física, menos medicação será tomada. Tá? Que medicação? Para ansiedade, para depressão, para estresse e tudo mais. Nós precisamos de um mínimo de ansiedade e estresse para que a gente funcione. Então, é um combustível para que eu consiga realizar as atividades que eu tenho que realizar, principalmente aquelas que são sob pressão. Tá? Não dá para viver no mundo de Alice, alecrim dourado, achando que o dia vai ser perfeito, que isso não existe. Isso não existe. Os obstáculos vão acontecer. Isso. Então, esse mínimo eu tenho que ter. Né? Então, se eu pudesse fazer uma limpeza numa pessoa, eu não posso tirar dela todo o estresse e toda a ansiedade. Certo. Ela precisa minimamente para poder funcionar. Tem que ter a resiliência para enfrentar tudo isso. Isso. Porque é o que eu falei. O que é a saúde mental? Ela não é ausência, ela não significa só ausência de transtornos e doenças, mas é como eu lido com aquilo que está sendo estressante naquele momento também. Né? Então, a atividade física, como ela faz todo um movimento de preparo de serotonina, endorfina, dopamina, então, ela é a medicação que vai estar acontecendo no meu organismo naquele momento. Então, sim, colabora muito para que tudo isso seja muito melhor. Se eu tenho um colaborador que é ativo fisicamente, ele funciona melhor na minha empresa. Inclusive,
Muitas empresas hoje têm o espaço de atividade física dentro da empresa. Mas isso é sensacional, Grandes empresas hoje têm espaços de alongamento, da atividade laboral, que eles falam, né, para que o colaborador tenha aquele momento de levantar, ir lá, fazer um alongamento, fazer uma movimentação, que aquilo por si só já traz todo um processo de serotonina e endorfina para ele, e aí ele volte a trabalhar. E que para isso acontecer, né, do líder, do empreendedor, do colaborador conseguir fazer esse momento de atividade física no dia, tem que ter muita disciplina e gestão do tempo. Exatamente. Né? Eu acredito que se você não consegue gerenciar bem o seu tempo, o estresse já pode começar daí. Sim. Existe uma brincadeira que a gente faz no consultório, que é, se eu acordar atrasada, sair da minha casa com a cama desarrumada, a louça do café suja e for trabalhar, quando eu voltar, se eu volto já irritada e estressada do meu trabalho, quando eu piso na minha casa, meu estresse potencializa. Então, compensa acordar 5 minutos antes, arrumar minha cama, lavar minha xícara do café e ir trabalhar. Porque quando eu volto do dia estressante, quando eu entro nessa casa e essa casa é aconchegante e eu ainda não preciso fazer essas coisas ali, eu vou ter um acolhimento. E aí, dentro desse processo de acolhimento, eu me sinto melhor. Isso é gestão de tempo, é organização. Tá? A organização, ela é desenvolvida no nosso cérebro pelo lobo frontal. E ela desenvolve ela fecha o desenvolvimento dos 20 aos 25 anos de idade. Então, as mães ficam bem loucas, assim, quando elas brigam com os filhos, dizendo, olha esse quarto, como que está bagunçado e desorganizado. Não é possível que você não enxergue isso. Não enxerga. Eles não enxergam. Não. A gente bate o olho e já enxerga. Falta para esse adolescente gestão de tempo. Por que eles se perdem para estudar para o vestibular? Falta gestão de tempo. Então, alguém precisa sentar com eles, o professor, o psicólogo, o psicopedagogo, e fazer uma planilha de estudo. Né? Então, isso é gestão de tempo. Então, a gestão de tempo está totalmente atrelada à ansiedade, ao estresse. 100%. E, de repente, pode até virar um burnout aí da vida. Sim. Então, gerir o tempo. Total. É a bola da vez. A bola da vez. E me fala uma coisa, em relação às pausas, né, momentos de ócio, de você realmente, eu costumo dizer que é o ócio produtivo. Descansar também é produtividade. Fundamental. Explica um pouquinho sobre isso. Também uma outra coisa que é muito interessante, que cabe para a vida, que é muito trabalhado com o adolescente também. Né? Por que nós temos, se a gente for pensar lá na época da nossa escola, nós temos ali 50 minutos, 1h30 de aula, 20 minutos de intervalo, 10 minutos de intervalo. O que é isso? Isso é o não fazer nada. Quando tem um intervalinho ali da aula, o que eles fazem? Conversam entre eles, mexem no celular, vão tomar uma água, vão ao banheiro. Isso é o não fazer nada. Eu descanso a minha mente disso que eu acabei de ver e me preparo para isso que eu vou continuar a ver. Porque a gente tem uma continuidade no nosso dia. Então, no processo já de vida adulta, de trabalho, de compromisso, é a mesma coisa. Eu tenho que ter um tempo de trabalho, um tempo de descanso. Ah, mas é um tempo longo? Não. 10 minutos, 5 minutos é o suficiente. O levantar, desfocar daquilo que eu estou fazendo, olhar para outra coisa e voltar. Tomar um café, tomar uma água, comer uma fruta. Isso, falar um oi, olhar uma mensagem, já é o suficiente para que essa mente se reconecte, se acalme um pouquinho e volte novamente produtiva para aquilo que está sendo feito. E as pausas também, em dia que não está trabalhando, procurar fazer alguma coisa que gosta, né? Um hobby, um esporte, para ajudar também a liberar toda essa carga de estresse. Descarregar o estresse. Nós tivemos muito um aumento assim, bem significativo de ansiedade e burnout na pandemia. Por quê? As pessoas trabalhavam em casa e faziam 1000 coisas ao mesmo tempo. Né? Então, tinha dia que eu me via trabalhando de pijama. Eu falava assim, mas eu estou de pijama até assim. Não estava acostumada, né, a trabalhar em home office. Eu sempre trabalhei fora. E quando eu me via, eu estava de pijama trabalhando. Mas depois mudei esse cenário também. Aí eu acordava mais cedo, me trocava, como se eu fosse sair
da minha casa para ir até o escritório. Isso. Que é justamente isso. Então, o que as pessoas faziam? Levantavam, já ligavam o computador, começava a trabalhar, tomava o café ali na frente do computador, colocava o computador na cozinha, ia fazer o almoço ou almoçar e estava ali, 24 horas. 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, muitas vezes trabalhando dentro do quarto, onde é o seu movimento de descanso, o seu ambiente de descanso. Onde emendado, né? Isso. Então, esse processo de parar, descansar a mente não acontecia. Então, nós tivemos um aumento de adoecimento muito grande na pandemia por conta disso. As pausas não aconteciam. E dentro das empresas, né, é muito bom essas grandes empresas que têm grandes departamentos de RH oferecer grandes estruturas, né, para oferecer uma boa saúde mental para os colaboradores e tal. Mas vamos então falar, por exemplo, de uma clínica médica. Certo. Né? Uma clínica médica que é aí o médico, as suas secretárias, a sua assistente, a sua enfermeira. Dentro de um ambiente menor como esse, é bem importante também, penso eu, né, você que vai validar agora, a questão do ambiente físico, ser um ambiente agradável, organizado para se trabalhar, mas que o relacionamento interpessoal seja gentil. Isso. Eu percebo que muitas vezes, pelo fato das pessoas se veem todos os dias, estar dentro de uma rotina, perdem algumas palavrinhas mágicas. Bom dia, muito obrigado, por gentileza, né, por favor, e acaba conversando ali como se estivesse falando com o seu irmão na sua casa de quando era criança. Qual é a sua dica de comportamental para essas pequenas empresas, médias empresas, até de profissionais liberais, para que haja um bom ambiente de trabalho? Como você disse, o ambiente ele é muito significativo. Então, ambientes limpos, claros, com sensações gostosas, esse ambiente ele favorece muito para a saúde mental. Tá? Mas não vale a minha mesa estar arrumada e do coleguinha desorganizada, né? Isso. Então, porém, é bem isso que nós falamos, né? A relação, tudo que está ao meu redor é uma relação interpessoal. Sou eu e o outro. Uhum. Essa relação precisa ser saudável. Por quê? Uma pessoa que não está legal com o outro ali, ela já é o suficiente para me gerar um nível de estresse maior, inclusive, do que a cobrança do meu líder. Eu não quero estar perto daquela pessoa, eu não quero que ela me olhe, eu não quero que ela veja o que eu estou fazendo. Então, essa relação ela precisa ser muito gostosa, saudável. E como? Dentro do respeito, dentro do limite de cada um, dentro das palavrinhas mágicas, né? Do por favor, do obrigada. E isso é muito importante. Como que se estabelece isso numa clínica, por exemplo, que não tem um trabalho de RH? Uhum. Né? O próprio dono do espaço, ele pode estar elaborando com profissionais da área da saúde, psicólogos, profissionais da saúde mesmo, médicos, do trabalho, para poder dar orientação para esses colaboradores, para que eles possam entender o que realmente é o ambiente de trabalho deles. E processos alinhados, Processos alinhados sempre. Cada um sabendo qual é a sua função, o seu dever, cada um cumprir ali o que foi determinado, que vai ser bom para todo mundo. Porque eu não tenho que olhar o seu, eu tenho que olhar o meu. Se o seu está feito e o meu está feito, nós vamos caminhar junto. Uhum. O meu está feito e o dela não está. Eu vou lá brigar com o meu líder porque o dela não está. Não sou eu que tenho que fazer isso. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Isso é respeito. Respeito. E uma outra curiosidade que eu tenho em relação a quadro de sócios, né? Quando 2 sócios ainda é mais fácil, mas quando é mais de mais de 2 sócios, né, na verdade. 3, 4, 5, 6. É um grupo. Sim. E muitas vezes tem opiniões muito distantes e muito diferentes em relação ao andamento e o percurso da onde se está para onde se quer chegar da empresa, né? A missão e valores, elas são iguais, mas a questão em relação das ações, de como que se vai traçar o plano para se chegar até lá, tem muito disparate de informação. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro.
Como lidar com uma situação como essa perante tantas pessoas que têm o mesmo poder dentro da empresa? A questão dos sócios, ela precisa, antes de chegar no colaborador, ser muito bem trabalhada entre eles. Né? Porque, além dessa questão de ter esse alinhamento e muito poder, os sócios também têm as preferências das pessoas que trabalham com eles. Né? Então, um tem a preferência por determinada secretária, o outro pelaquela senhora da limpeza, o outro pelo rapaz do RH e assim por diante. Então, as preferências também precisam ser muito bem cuidadas. Por quê? Porque senão eu falo com um sócio e aí eu não tenho o retorno que eu gostaria que tivesse. Então, eu vou e falo com o outro até eu chegar naquele que eu me afino mais e isso vira um mal-entendido gigantesco dentro do todo o alinhamento de processo dentro dessa empresa. Então, o perfil dos societários tem que ser muito bem trabalhado. Falarem a mesma língua. De repente, quando são muitos sócios, ter um representante que responda por eles para que não aconteça esse diz-que-me-diz-que. Né? Então, ter uma pessoa que represente esses sócios para que seja sempre dito a mesma coisa, para que não tenha diferença nas opiniões. Maravilha. Por que eu te perguntei isso? Muitas vezes tem sempre um sócio ou outro que é um pouco mais ambicioso. Sim. Né? E o outro é mais tranquilo, entende melhor dos processos para que esse resultado vá acontecendo. Dentro desse contexto, como que fica a relação da ambição, da onde se quer chegar, com a saúde mental? Legal. Porque quando a gente fala de ambição, muitas vezes ela vem acompanhada de um trator. Sim. Vai passando em cima de tudo, de todos, e quer que as coisas aconteçam dentro daquele formato que essa pessoa idealizou, mas nem sempre é tão eficaz. Sim. Como fazer esse balanço para que essa ambição não gere um estresse em todo o time? Sim, legal. Primeira coisa, o objetivo dessa sociedade precisa estar alinhada. Né? Então, eu quero muito mais do que os outros. Vai ficar difícil. Né? A ambição é o que leva ao estresse exagerada. Todos precisam da ambição, mas o exagero vai levar ao estresse e ao burnout. Por quê? Porque aquilo que eu quero, eu cobro do outro. Então, eu vou sobrecarregar quem está à minha volta para alcançar o meu objetivo. E isso é o que vai trazer muita desavença, muito desacordo ali. Então, sempre, dentro também, né, de desenvolvimento de processo, alinhar o que eu quero, como eu quero e quais os caminhos que vão ser traçados para chegar a esse objetivo. Ai, que lindo isso. Isso é perfeito. Todos os empresários precisam ouvir essa sua fala. Exatamente. Porque isso é o fundamental. O que eu quero? É uma definição. Sim. Como eu quero? E o que eu vou fazer para chegar nisso? E processos alinhados e cultura organizacional precisam estar presentes para que tudo isso flua de uma maneira que não aconteça tantas dores para o time, né? Com as dores que eu me refiro em relação à saúde mental, estresse, ansiedade, muitas vezes depressão, né? Exatamente. Por exemplo, um líder que está buscando subir de cargo. Então, ele vai cobrar da equipe dele muito empenho. E essa cobrança, ela precisa ter um alinhamento. Um acordo entre essas pessoas, que é muito isso. Olha, gente, o que eu quero é isso. Como que eu quero isso? Assim, assim, assim. De que forma que eu preciso de vocês dentro disso? Traçar os caminhos, né? Traçar os caminhos, os processos de como fazer acontecer. Exato. Maravilha, Cris. E em relação aos fatores individuais, né, para elevar a cultura organizacional, para fortalecer as competências que o líder precisa servir de exemplo para os colaboradores. Primeira coisa, comunicação aberta. A comunicação aberta é o que mais vai fazer com que esse líder tenha um bom relacionamento com a equipe dele. Através da comunicação aberta, ele vai trazer um equilíbrio para esse trabalho.
dentro desse equilíbrio, as discussões vão ficar mais fáceis. Os alinhamentos ficam mais direcionados. Mas essa comunicação, ela tem que ser em via dupla, né? Via Porque dupla. muitas vezes o líder informa, mas não tem o feedback do colaborador. E vice-versa. Isso. O colaborador faz alguma informação específica, pedindo feedback do líder, e o líder também não dá. Isso. Entra muito naquela pergunta que você fez lá atrás, da reunião onde o líder só se coloca. Né? Então, o que eu preciso ter? Assertividade, inteligência, paciência, respeito para que a reunião aconteça. Via mão dupla, isso aí. Via mão dupla. Dentro dos processos de organização, é exatamente a mesma coisa. Então, o que eu preciso? Eu preciso de uma cultura organizacional positiva. Tá? Aonde ali eu vou promover uma cultura de troca. Então, eu vou estabelecer essa cultura que eu posso falar e o meu colaborador pode falar. Eu vou ouvir e serei ouvido. Então, é a troca. É a troca. Né? Então, aí vai envolver a comunicação aberta e transparente, né? A promoção do bem-estar do meu colaborador e minha. Né? Quando eu lido com alguém que eu sei exatamente o que ele está pensando, isso fica muito mais fácil. Quando eu tenho que entender ou adivinhar, que é impossível, isso fica muito difícil. Né? Reconhecimento e valorização da minha equipe. Isso é uma coisa assim, fundamental para que essa organização aconteça. Né? Se eu tenho reconhecimento do potencial e da limitação de cada um. Tá? Então, eu sei que esse tem potencial para aquilo, mas ele tem uma limitação para outra coisa. Eu não vou colocar ele onde ele tem a limitação, porque aí o meu peso em cima dele vai ser muito maior. Então, eu preciso valorizar o que o meu colaborador tem de melhor e potencializar, ajudar ele a melhorar aquilo que ele considera uma limitação ou que nós vamos perceber juntos aí que seria uma limitação. O líder tem que estar atento a todo momento. 100%. Treinamento de liderança é fundamental o tempo todo. Porque se o líder ele não tem essa percepção aguçada, né, se um colaborador pode mais ou menos, acaba limitando até as pessoas em estarem mostrando o potencial delas. Exato. Né? Às vezes ele nem usa o potencial que um colaborador tem. Né? Então, colaboradores também precisam se expressar. Muito. Por isso que precisam dos programas de treinamentos, os programas de orientação, essa definição, o que eu quero, como eu quero e como vamos fazer isso. Né? Então, todo esse processo a liderança, a empatia na liderança, ela é fundamental. Um bom líder ele tem que servir, ele não tem que... ele precisa ter autoridade, não poder, não chegar mandando. Ele precisa servir ferramentas e informações para influenciar de uma maneira positiva para que o colaborador responda com uma boa saúde mental e ofereça um bom resultado. Exato. Né? A minha equipe ela precisa ter um ambiente seguro para poder se expressar. A minha equipe não pode ter medo de se expressar e ser prejudicada. Né? Então, isso é a liderança quem vai fazer. Então, o papel do líder ele é muitíssimo importante. É de uma sensibilidade muito grande. Se o colaborador está com medo, é porque o líder está aplicando o poder em vez de autoridade. Exatamente. Exatamente. Então, dentro dos processos de treinamento, informação, orientação, o líder que vai trazer isso. Ótimo, Cris. Me fala uma coisa, o que você acha dessa expressão? Quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro? Eu escuto muito isso. Verdade ou mentira? Bom, na verdade, essa expressão ela é muito engraçada, né? A gente leva até para um lado, né? Eu trabalho demais, não dá tempo de ganhar. Mas nada mais é do que a busca do equilíbrio, pensa bem. Por que quem trabalha muito não dá tempo de ganhar dinheiro? Porque se eu trabalho muito, eu vou adoecer. É o que nós acabamos de falar. Então, o que o meu colaborador precisa? Ele não precisa de gestão de tempo, ele não precisa de tempo de descanso, ele não precisa da atividade física para que ele funcione e me traga um resultado? Eu, enquanto líder ou enquanto empresário, também. E eu penso também, quem a todo momento fala, estou trabalhando muito, está faltando delegar Perfeito. funções para outras pessoas. Se não delega, por que não delega? Ainda não tem uma pessoa que
que esse líder confia ou falta realmente ele sair um pouquinho do controle total da gestão e conseguir confiar no outro para passar uma determinada ação? Porque muitas vezes, em vez, né, do líder ou do gestor estar executando um determinado trabalho, ele poderia estar planejando um outro. Isso, perfeito. Planejando como ganhar dinheiro de uma outra forma, já que esse modelo de negócio está funcionando, é assim que está acontecendo, vou delegar ele para outras e novas pessoas. Alguém tem que conduzir. É que o novo gera um monte de... sai da zona de conforto, né? Conhecer uma nova pessoa, treinar essa nova pessoa. Será que essa pessoa vai conseguir lidar com toda essa questão? Aí vem os desafios. E, na verdade, nós temos uma cultura que vem sendo quebrada, mas ela é muito forte, de que para ganhar dinheiro eu preciso trabalhar muito. Eu preciso sofrer. Como para passar no vestibular eu tenho que morrer de estudar. Então, é tudo um sofrimento muito grande. Parece que não tem nada de positivo, né? Isso. Então, assim, não, as coisas não são assim. Não precisa ser assim tão sofrida. Não. Tem que existir a dedicação, né, o comprometimento, mas dá para equilibrar, otimizando o tempo, tendo resiliência. Isso. Não é fácil. Não. Por isso equilíbrio. Que precisa da gestão de tempo, por isso que eu preciso do meu momento de atividade física, por isso equilibrar que eu preciso... todos esses pratinhos no dia a dia. Isso. Por isso que às vezes a gente se sente um pouco mais cansada, talvez não soube equilibrar muito bem as emoções, um dia mais produtivo. Eu me sinto muitas vezes assim, Sim. às vezes muito esgotada, e outros dias eu me sinto muito produtiva, mas sempre com atividade física em dia. Exatamente. Imagina se eu não tivesse, como que ia ser? E o que é legal a gente entender? O nosso organismo, ele está em constante busca de equilíbrio. Então, quando você está doente, o que acontece? Tem febre. O que é isso? É a febre tentando fazer com que o seu corpo reaja e volte para a homeostase. Tá? Se eu estou trabalhando muito, eu vou me cansar muito. Vou te dar um exemplo. Crises de enxaqueca. Né? As pessoas olham para a crise de enxaqueca como algo horroroso. Na verdade, a crise de enxaqueca ela é considerada uma proteção do organismo. Por quê? Porque se eu estou tendo crise de enxaqueca, se você conversar com colaboradores que têm crise de enxaqueca, não tiram férias há não sei quanto tempo, sempre vendem as férias, ou quando tiram só 5 dias e vendem o resto porque querem ter o dinheiro. O que esse organismo começa a fazer? Ele começa a se sobrecarregar. Se eu não paro por bem e o meu corpo vem buscando a homeostase, eu vou parar por mal. Então, eu vou ter alguma coisa. É onde eu vou adoecer. Então, trabalhar muito, tudo bem. Ganhar dinheiro, tudo bem também. Tudo bem. Mas tentar equilibrar os pratinhos para ter o equilíbrio aí de uma boa saúde e uma prosperidade, que todo mundo busca isso. Sim. Eu não preciso só fazer hora extra. Eu também preciso da hora do descanso. Né? A hora extra vai acontecer em algum momento? Vai. Né? Mas eu também preciso do descanso. Eu preciso do meu momento para voltar nesse equilíbrio. Para mim, é a tomadinha do celular que você coloca lá. Né? Nossa, tá 2%. Deixa eu recarregar. Nós também precisamos recarregar. E qual é a sua mensagem? Estamos chegando aqui ao final do nosso Pode Crer, que você deixaria para a todos que estão ouvindo a gente, né? Que esse podcast é específico, né? Empreendedores, empresários, médicos, dentistas, fisioterapeutas, advogados, engenheiros, profissionais liberais de uma maneira geral e colaboradores. Sim. Qual a mensagem que você deixaria? E tem 2 frases aqui também que eu quero depois encerrar com você. Tá. Vamos lá. Bom, inclusive fiz uma cola sobre isso, porque eu acho que a mensagem é algo muito importante. Vamos lá. Para os empresários, autônomos, os fisioterapeutas, né, todas as pessoas que a gente vem falando. Reconhecer a importância da saúde mental, é a primeira delas. Né? A autoconsciência. Eu preciso me cuidar. Isso. A saúde mental do local de trabalho, vamos priorizar a criação de uma cultura organizacional, vamos priorizar os valores do bem-estar do meu colaborador, né, a minha. Então, eu preciso valorizar a saúde mental. Primeira coisa, pessoas saudáveis trabalham melhor. Isso é fato. Tá?
Oferecer recursos e programas de apoio dentro da saúde mental. Se eu não tenho uma organização dentro dessa empresa, que eu busque fora palestras, minicursos, workshops, qualquer coisa do tipo, né, que eu possa oferecer para o meu colaborador. Sempre estar aberto para diálogos, para que o meu colaborador possa colocar aquilo que ele está sentindo de uma forma real e verdadeira. Nada de líder que monopoliza a conversa. Isso, não. Né? Sempre implementar processos de estagiários para que eles possam colaborar com aquelas pessoas que estão ali, juntamente aprender, mas tirar a sobrecarga de quem está ali comigo em tempo integral. Tá? E demonstrar empatia e compreensão às necessidades de cada um. Isso é o fundamental. Relacionamento interpessoal. Isso. Para o colaborador, ele também precisa priorizar a saúde mental dele e se entender e olhar, a partir do momento que ele tem um apoio dentro dessa empresa, ele vai entender quando ele estiver saindo do processo de saúde dele, né? Com a exaustão, com a despersonalização, o ficar quieto, não querer se misturar. Então, esse autoconhecimento do colaborador é fundamental. Fazer pausas regulares durante o dia do trabalho para poder descansar, né? Recarregar as energias. Estar atento aos sinais de estresse, ansiedade e depressão. Eu preciso falar sobre eles, buscar apoio profissional dos colegas, do líder, do dono da empresa, de quem for. Tá? Construir relacionamentos de apoio dentro do meu trabalho. Se eu tiver uma peça de apoio, uma pessoa de apoio, isso vai ser muito importante. Eu vou poder me abrir com aquela pessoa. E participar sempre ativamente de todos os programas de bem-estar que essa empresa contribuir para que esse colaborador participe. Muito bem. Ótimas dicas Que bom. para líderes, gestores e colaboradores. Tem uma frase que eu gosto bastante, que eu também fiz uma colinha aqui. Aristóteles. Forte, né? Forte. A excelência não é um ato, mas um hábito. Perfeito. Realmente, é um hábito. Por que um hábito? Porque tudo aquilo que fica comum na minha vida vira uma excelência. E aí entra alinhamentos de processos. Exato. Gestão de tempo. Entra tudo isso que nós falamos. Por que o atleta consegue o tempo que ele quer numa competição? Às vezes segundos. Porque ele tem o hábito do treino diário. Isso é hábito. E aí ele vai chegar no resultado da excelência. E o hábito, ele é feito de uma maneira rotineira. Rotineira. Cultura organizacional ajuda na rotina. Processos alinhados ajuda na rotina. Disciplina e comprometimento do colaborador ajuda na rotina. Isso. Otimização do tempo também. Relacionamento interpessoal. Então, vamos jogar tudo isso aí no liquidificador. Faz um bem bolado. Faz um bem bolado. E põe para funcionar. E vamos colocar nas empresas para rodar. Exatamente. Ótimo. E tem uma outra frase aqui. A autoconsciência é o primeiro passo para a melhoria da saúde mental. Perfeita. Essa é perfeita. Por quê? Se eu tenho consciência de qualquer coisa, vou dar um exemplo bem bobo para você entender. Há muitos anos atrás, as pessoas, você deve ter visto, talvez os mais jovenzinhos que estiverem nos assistindo não vão saber, mas a gente via muito as pessoas pegarem lixo dentro do carro e jogar pela janela do carro, não via? Sim, era comum. Muito Antigamente. comum. E isso há muito tempo atrás. Eu era criança. Pacotinho de pipoca. Comeu a pipoca, tudo. Joga pelo carro. Às vezes tinha aquele lixinho no pé, catava tudo e jogava. Chiclete. Né? Isso. Que com o tempo nós fomos aprendendo a cultura do respeito, da limpeza, né? As enchentes, tudo mais. Hoje, você pega um papel de bala e você fica com ele no bolso ou dentro da sua bolsa e você não joga no chão. Não joga no chão. O que é isso? Isso é consciência. Uma vez tomada a consciência de uma determinada situação, eu não ando para trás. Eu posso demorar um pouquinho para andar para frente, porque ainda falta mais coisas, mas para trás eu não ando mais. Né? Então, a consciência, a autoconsciência, me coloca num lugar que ninguém mais me tira. Mas para chegar nessa autoconsciência, antes tem que ter o autoconhecimento, né? Perfeito. Do olhar para dentro, de entender o que está acontecendo com você mesmo, para depois entender a reação do outro. Isso, perfeito. Que também não é fácil. Isso. E o autoconhecimento, da onde que ele vem? De tudo isso que nós falamos.
da rotina, do preparo, da gestão do meu tempo, do meu olhar, do meu entender o que eu sinto, como eu sinto e de que forma que eu passo para você. Se eu identifico isso em mim, é muito mais fácil eu olhar isso em você. Se eu não identifico nem em mim, eu não vou ver em você. Pode crer. Pode crer. Cris, agradeço demais que você, junto comigo, aceitou a gente iniciar essa jornada, o nosso primeiro episódio falando de mente empreendedora no mundo corporativo. E o Pode Crer, ele vai estar em todas as plataformas do YouTube, se você quiser assistir, do Spotify, se você quiser ouvir, e os lances curtos aí em breve também dentro do Instagram. Seja bem-vindo ao Pode Crer.